Então vamos lá. Não. Vou repetir o início que a gente está gravando, ok? Então me chamo Ive. Quando a Git me convidou para hoje estar aqui nessa roda de conversa, eu tinha enviado um título gigantesco. Da educação, unidade, a necessidade da inclusão. Aí a Git fez assim, querida, esse título é muito grande. Vamos colocar palavras-chave. Eu falei, pronto, estou me sentindo num artigo científico, né? Palavras-chave. Mas é bem interessante, porque como a Thelma fez a apresentação, eu não sei se vocês conhecem, mas existe nos 3 âmbitos federal, estadual e municipal esse trabalho que se chama Pedagogia Hospitalar e Atendimento Pedagógico Domiciliar. Pedagogia Hospitalar, as crianças que estão internadas nos hospitais, tratamento de saúde, oncologia, né, com câncer, fazendo hemodiálise, continuam o seu processo de escolarização no hospital, tem professoras para isso, e aquelas que já receberam alta ou que nunca frequentaram uma escola por conta do estado de adoecimento e da deficiência causada por esse estado de adoecimento, elas recebem em casa uma professora que trabalha com eles a educação básica, educação infantil e todos os 9 anos do ensino fundamental. Então, isso existe no Brasil. Desde 1950 que a gente tem o Hospital Jesus no Rio de Janeiro, mas isso vem desde o Brasil Colônia, com a fundação do Instituto Benjamin Constant, que começou a ver a educação das pessoas com impossibilidade visual, deficiência visual, as pessoas não videntes, elas começaram a receber a educação. E de lá para cá é uma luta gigantesca para que isso se torne uma lei federal, para que obrigue, literalmente mesmo, obrigue todos os estados e municípios a oferecerem esse serviço educacional. Então, quando a gente pensa, trazendo para a fé os ensinamentos de Bahá'u'lláh, quando nós vamos ler as escrituras, então, tanto Bahá'u'lláh quanto do Bahá'í Chogyal Effendi, trazem a importância da educação. A educação é o fio condutor que vai possibilitar a transformação da sociedade. Então, quando a gente pensa no Instituto, nós trabalhamos com o Instituto com pessoas que não são alfabetizadas ainda. Nós fazemos esse trabalho, a Fé Bahá'í faz esse trabalho. Então, a gente tem que começar a pensar como que nós vamos incluir todas as pessoas. Então, quando todos vocês receberam uma joia, Liz me ajudou, e algumas pessoas olharam, tem um motivo. Vocês vão olhar para a joia, mas vocês vão descobrir. No final, vocês vão descobrir porque vocês estão com essa joia na mão. Então, pensando na inclusão, quando a gente começa a pensar em inclusão, normalmente temos uma ideia que estamos falando de pessoas com deficiência. Estou mentindo? Não. Mas a inclusão, ela é muito mais ampla do que isso, porque na oração que Ana Paula leu, Bahá'u'lláh, acho que foi Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá diz que todos os seres são dotados de capacidades. Então eu não preciso incluir. Todos nós temos capacidades. Na oração que Glória leu, ele fala que Deus, ela tem uma parte que fala também, ressalta que todos nós somos filhos de Deus e devemos ver um no outro. Abdu'l-Bahá também fala isso. Olhar no olho do meu irmão e ver Deus. A oração que tocou falava que eu vejo a Deus mesmo quando as pessoas estão sofrendo, no infortúnio. Então a inclusão, ela é ampla no sentido de todos nós temos capacidades. Algumas pessoas precisam de suporte para demonstrar a sua capacidade, as suas habilidades, e outras não. Então, quem precisa de suporte, nós que, teoricamente, achamos que não precisamos de um suporte maior, vamos falar de suporte. Eu vou trazer minha sogra, agora, nesse momento, tá, Git? Git, nesse momento, é um exemplo de inclusão. Porque ela andava, agora ela precisa de um suporte para se locomover.
E todos nós, Thelma abriu um espaço para encaixar a cadeira dela. Isso é inclusão. Ela não fica fora de nenhuma atividade. Então a gente já parou para pensar nisso? Como é esse incluir? Então a fé traz a citação de Bahá'u'lláh que a gente vai começar é: considerai, todo mundo sabe essa, considerai o homem como uma mina rica em joias de inestimável valor. A educação, tão somente, pode fazê-la revelar seus tesouros e habilitar a humanidade a tirar proveito dela. Então, as escrituras estão dizendo: todos nós somos uma mina rica de inestimável valor. E precisamos ser lapidados para revelar os nossos maiores tesouros. Então, quando a gente fala na inclusão, nós vamos olhar para o outro com aquilo que ele pode me dar. Porque o que ele não pode, nós já conseguimos ver. Normalmente, para as pessoas, quando a gente começou a conversar aqui, que eu falei, quando a gente pensa em inclusão, pensa em pessoas com deficiência. Então, se a gente está pensando na pessoa com a deficiência visível, nós já sabemos o que ele não pode fazer. Se ele não pode andar, não pode escutar, enfim, não pode falar. Mas e aquelas que a gente não consegue ver? Né? Então, às vezes, hoje, nós temos um número muito grande de crianças neurodivergentes. Temos crianças, a nomenclatura ainda fala assim, o vocabulário é esse, laudadas. Eu não gosto muito dessa palavra. Né? Que tem um diagnóstico, que pode ter o autismo com grau 1 de suporte, grau 2, grau 3. E onde estão essas crianças? Como é que a gente pensa que vai incluir? Como é que a gente inclui essas crianças? Nós temos crianças em internação domiciliar que não falam, não mexem nenhum membro do corpo, se comunicam com os olhos. E eu alfabetizo essas crianças. Eu faço essas crianças aprender a ciência, a matemática, a língua portuguesa, história, geografia. Aí eu vou fazer só uma pergunta. Vocês já se imaginaram em contato com alguém que só vai se comunicar com você com os olhos? A Cris estava conversando comigo aqui no início, ela me perguntou qual é a sua... Ela perguntou assim, qual é a sua arte? Qual é a sua habilidade artística? Eu falei, eu não tenho nenhuma. Eu não sei cantar, eu não sei recitar. Ela falou assim, mas você é educadora, não é? A sua arte é educar. Eu falei, nossa, de fato. Porque o trabalho que eu faço, a maioria das pessoas olha para mim e diz, eu não consigo. Eu não consigo. E por que não consegue? Não precisam responder. É uma reflexão interna. Então, quando Bahá'u'lláh traz que o ser humano é uma joia, é uma mina rica de joias e inestimável valor, a gente tem que começar a pensar no outro que está do meu lado. Quais são as belezas? Quais são as belezas que ele tem? O que ele oferece? O que eu posso aprender com ele? Porque nós somos, a própria casa diz que nós estamos nos processos de aprendizagem. Então nós estamos aqui agora ouvindo, essa é uma ação promovida pela GIT, o Fireside, há mais de 30 anos. Né? E a gente faz uma reflexão, e quando a gente sai do Fireside que reflete, a gente parte para a ação. Então isso é um processo de aprendizagem. Então como é que nós estamos aprendendo a lidar com o nosso semelhante, com quem está do nosso lado? Aí eu vou trazer uma outra reflexão. Olha nessa sala e vejam quantas pessoas afrodescendentes tem aqui. Quantas pessoas retintas nós temos aqui? 2. Retintas. 2. Eu e a Maria. Aí a gente faz uma outra reflexão. Incluir. Incluir a todos. Porque todos
somos frutos. A oração, tem uma oração que fala, somos frutos dos mesmos pais e das mesmas mães. Então, vou deixar uma outra reflexão. Quantos amigos retintos cada um de nós tem que frequenta a nossa casa? É uma outra reflexão. Então, a inclusão, ela parte do todo. Né? Não é só o neurodivergente, quem tem uma dificuldade. Olha que coisa mais linda nós temos aqui também. O monge está aqui. Para ele participar, cada um de nós se predispôs a usar o aparelho que amplifica a nossa voz para que ele escute. Isso é incluir. Às vezes a gente não se dá conta, mas pequenos gestos demonstram a inclusão. Então, são coisas que a gente vai pensando e vai produzindo. A fé traz que a educação ela é um veículo de transformação social. E como é que a gente faz essa transformação social? Quando nós vamos a campo, quando nós abrimos um círculo de estudos, uma aula de crianças, um grupo de pré-jovens, nós estamos incluindo todos aqueles que ainda não tiveram acesso às palavras sagradas. E as palavras sagradas, nós sabemos, são transformadoras. E aí essa inclusão faz com que cada um de nós, que somos facilitadores, professores, animadores, enfim, que o nosso serviço auxilie aquelas pessoas a ampliar os seus horizontes. Então, fazemos com que as pessoas se incluam na realidade social. Temos exemplos de inclusão aqui mesmo, em São Sebastião, de jovens que adentraram a UNB a partir do serviço educacional de amigos barrais. Então, a gente está trazendo as pessoas que não tinham acesso a uma educação a nível universitário a chegarem nesse lugar. Isso é incluir. Então, quando a gente pensa em inclusão, a inclusão é muito mais ampla. Vou pedir licença e vou trazer um exemplo de domingo. Domingo nós estávamos na reunião de orações no Terreiro do Templo. Uma criança muito linda na roda levantou a mão e pediu para falar sobre a importância de nós entendermos que nós somos uma raça só e que não precisa haver diferença entre as pessoas por conta do tom da sua pele. Foi lindo. E aí, conversando com a familiar, ela falou, você percebeu que ele tem uma neurodivergência? Eu não olho, e isso é um treinamento do olhar. Eu não olho para a neurodivergência. Eu não olho para aquela deficiência aparente. Eu olho para aquilo que ele pode oferecer. Isso foi treinamento. Porque a gente não nasce e não aprende a fazer isso. É treinar o olhar mesmo. O que é que a Cris me ensinou hoje? A Cris me fez perguntas e eu descobri, poxa, a minha arte é educar. Então, a Manise me ensinou o que hoje? A ter paciência, mais paciência. Então, cada pessoa nos ensina alguma coisa. E aí, quando a gente fala em educação Bahá'í, a gente lembra que a educação Bahá'í, ela tem um propósito, que é o desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano intelectual, cognitivo, né? Intelectual, cognitivo, espiritual e material. Então, quando a gente fala no cognitivo, a gente fala das artes, né? O espiritual, a gente saber equilibrar matéria, ciência, saber juntar todas essas coisas. E ainda tem também o desenvolvimento humano do caráter. Isso é muito, muito falado, a gente lê em vários textos sagrados, que a educação do caráter é essencial. Aí a gente pode perguntar, aquela pessoa que está lá
A camada, ela precisa aprender caráter? Ela precisa saber que tem valores? Claro, porque ela convive com outras pessoas. Porque muitas vezes a gente fala, como eu já ouvi, então eu estou trazendo muito coisas do nosso cotidiano pra gente refletir. Eu já ouvi assim, como é que você pega uma mochila, vai para casa de um estudante, enquanto tem uma sala de aula que precisa de 30. Tem uma sala de aula de 30 que precisa de um professor. Eu só faço a seguinte pergunta. Esse um estudante, ele não tem o direito de aprender? Aí a pessoa fica meio assim, fala assim. Então a gente tem um conjunto de leis, tantas leis barrais, quanto as leis que regem o nosso país, que garantem o direito e a obrigatoriedade à educação. Essa educação, ela é diversa, porque cada um de nós aqui, quando estava no seu processo educativo, e ainda estamos, temos necessidades diferentes de aprendizagem. E isso não vamos levar para deficiência, não. Cada um de nós precisa aprender alguma coisa. Então, estamos aqui juntos hoje, em unidade, mas cada um de nós tem a sua especificidade. E é isso que transforma o nosso processo educativo num processo belo, de diálogo, um processo dialógico, reflexivo. Quando o Abdu'l-Baha, ele nas tábuas do plano divino, ele fala: considere as flores de um jardim. Embora difiram em espécie, cor, forma e aparência, na medida em que são refrescadas pelas águas de uma mesma fonte, revigoradas pelo sopro de um mesmo vento, fortalecida pelos raios de um mesmo sol, essa diversidade aumenta seu encanto e acrescenta beleza. Então, não sou eu que estou dizendo, do Baha está dizendo. E a diversidade, quando a gente pensa na diversidade, a gente tem que pensar na beleza, nessa beleza que cada um de nós tem, nessa joia que cada um de nós tem dentro de si. Precisa ser lapidada, porque às vezes a gente não acredita que tem essa joia. E isso é um outro processo, porque é muito mais fácil eu elogiar a Paula, eu elogiar a Fariba, eu elogiar a Thelma, Rafael, né? E às vezes a gente não se olha, não se percebe. Ou quando faz, pode pensar assim, ai, tô sendo egoísta, não? Egocêntrico. Né? Vamos nos olhar com o mesmo amor que a gente olha para o outro. Em muitos momentos. Porque isso também é se educar. É se educar para ver quais são as nossas potencialidades. Quando a gente fala em inclusão, vamos seguir na inclusão. Quantos de nós, não precisa me responder também, vocês vão responder tudo a todos. Quantos de nós tem contato com pessoas que precisam de algum tipo de suporte? Nós temos paciência? Nós ajudamos aquela pessoa? É uma reflexão. Eu faço também uma outra pergunta. Hoje, por conta do amplo número de casos de neurodivergência, tem muitas pessoas, e isso tem estudos que mostram que assim, que você ter um diagnóstico, um CID, lhe define. Não, isso não lhe define. Então, às vezes a pessoa, você fala, você sabe, né? Que eu sou autista. Mas você é IVE. Você não é o seu diagnóstico. Então, o que IVE pode oferecer para a comunidade? Uma coisa linda que a Fé Bahá'í tem é incluir as crianças. As crianças estão presentes em tudo. Seja para fazer uma oração, para distribuir um folheto. As crianças estão sempre presentes. A fé tem essa capacidade. Claro que a gente não aprendeu assim, né? A gente foi aprendendo ao longo. Hoje, vou trazer um outro exemplo prático nosso. Eu levei 7 anos para me declarar Bahá'í.
já participava de todas as atividades da minha comunidade, estava envolvida em tudo. Aí todo mundo já chegava e disse, você é Bahá'í, né? Eu fazia, eu não. Eu não. Isso é inclusão. Em nenhum momento não me deixaram participar de nada. Eu participava de tudo. Mas aí vem um processo de aprendizagem. Eu participava de tudo, até das festas 19 dias. Mas lá atrás, quando chegava a parte administrativa, eu era convidada a me retirar da sala para consulta. Durante muitos anos. Então tinha eu e a esposa de um outro Bahá'í. Então a gente já sabia, quando dizia parte administrativa, uma pegava a mão da outra e saía. E a gente sabia que a gente não podia participar. Lá, nos idos de 2000 e pouquinho. E aí foi um aprendizado da comunidade, de incluir as pessoas que ainda não haviam assinado o cartão. Porque Bahá'ís nós já éramos. Nós não tínhamos feito o registro. Então, depois de muito tempo, nós passamos a ser incluídas na parte administrativa. A gente não podia fazer contribuição aos fundos. Mas a gente já estava fazendo. Mas demorou. E vieram o quê? Guias da Casa Universal de Justiça, várias reuniões de reflexão. Então, quando a gente pensar em inclusão, vamos sempre ampliar o nosso pensamento. Sempre ampliar. Que a Abdu'l-Bahá fala que as flores dos jardins, ela tem cores, tamanhos, cheiros diferentes, mas essa é a beleza de estarmos juntos no jardim. Paula, você que está aqui do meu lado, você pode ler aqui, por favor? O microfone. Oi? Ah, tá. Fica. A educação e a instrução das crianças está entre os atos mais meritórios da humanidade e atrai as graças e favores do Todo Misericordioso, pois a educação é o indispensável fundamento de toda a excelência humana e permite ao homem ascender às alturas da glória eterna. De Abdu'l-Bahá. O que a gente pode pensar dessa citação? A educação e a instrução das crianças está entre os atos mais meritórios da humanidade. Só o professor pode educar? Todos nós aqui somos educadores. Todos. Se tem filho, não tem, se tem sobrinho, se é professor de aula de criança, se é animador do grupo de pré-jovem. Todo mundo aqui é educador. E ao educar, nós estamos prestando um serviço a Deus. Então, educar também é servir. A educação é serviço. Então, a gente tem, quando a gente serve a Deus com um coração puro, bondoso e radiante, nós conseguimos feitos extraordinários. Então, dentro da fé, a educação é um serviço meritório. E aí, eu só não lembro agora se é Abdu'l-Bahá ou se é Bahá'u'lláh que fala, que o professor que se levanta para educar as crianças, ele está prestando um serviço maior ainda, ele é abençoado por isso. Mas eu não preciso estar numa escola. Ao educar meu filho, educar meu sobrinho, o exemplo que você trouxe, as avós estão afastadas porque querem dar chupeta e tal. Aí a gente precisa pensar na inclusão. Como que a gente pode incluir essas avós na educação dos seus netos? O que é que elas precisam entender que os tempos mudaram? E as filhas também precisam expandir o pensamento para dizer, não, minha mãe é bacana, eu quero que meu filho conviva, mas como é que eu vou dialogar com ela? Né? É esse diálogo. Então, tá vendo que o incluir tá nas coisas simples? Porque quando a gente fala em inclusão, a gente pensa em coisa... Não, é no nosso dia a dia, é no cotidiano. É convidar alguém para sentar, a pessoa tá lá no canto, não quero você ir fora. A gente tem uma roda, entre na roda, vamos conversar, vamos dialogar. Então é olhar para o outro
como igual. Né? Porque quando a gente fala, a gente pensa em inclusão, significa que existem os outros, nós, o outro grupo. Não. Bahá'u'lláh já fala que a Terra é um só país e os seres humanos são todos os seus cidadãos. Então não existe eles e os outros. Eu estava conversando com alguém na casa da Git, ele falou assim, os não barrais, que estavam participando das atividades. Eu falei, me desculpa, mas eles são barrais que ainda não assinaram o cartão. Não tem registro. Porque aquilo me tocou. Porque eu já era barrai. Já estava. Mas, e a própria casa diz, não existem eles e nós. Os barrais e eles. Não. Somos todos. Alguns se registram no cartão, outros não. Mas continuam usufruindo da palavra sagrada, do benefício da palavra sagrada. Então, a gente ir pensando nessas coisas, né? Deixa eu... Rafinha, vem aqui essa foto. Já tô acabando. Cheguei? Não, já vou tá passar. aqui, ó, não precisa. É pra ele, Na medida em que a ignorância e a falta de educação são barreiras de separação entre a humanidade, todos devem receber treinamento e instrução. Por meio dessa provisão, a falta de entendimento mútuo será remediada e a unidade da humanidade será promovida e fortalecida. A educação universal é uma lei universal. Bahá'u'lláh. Então, Bahá'u'lláh diz que a educação universal é uma lei universal. Então, todos precisam ter acesso à educação. Todos. E quem está falando é o manifestante de Deus. Que a educação é universal, é uma lei universal. Aí eu deixo um outro questionamento. Eu gosto de perguntar, eu gosto de deixar no questionamento. O que eu tenho feito para que essa lei seja cumprida? Qual é o meu papel na construção da nova ordem mundial, nessa nova era? Reflexão. Então, já estamos finalizando, para vocês poderem pensar juntos. E aí eu trago uma outra citação que a gente pode pensar. Eu tinha algumas perguntas aqui, fiz um monte. Que a educação, também como lei universal, é uma fonte integradora, mas aí nós vamos pensar nos sistemas educacionais, e a gente pode entrar aqui em várias denominações, trazer vários pensadores, mas eu gosto muito de trazer o nosso nordestino, Paulo Freire. Né? Freire fala que a educação não é ideológica e que ela tem que tirar o oprimido da situação de opressão, mas tendo sempre cuidado para que esse oprimido não se torne opressor. Porque ele tem uma frase que ele diz que o sonho do oprimido é se tornar opressor. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque ao tirar a educação Bahá'í faz isso. Quando a gente tira essa pessoa dessa condição e permite que ela tenha acesso a um sistema educacional, ela sai dessa condição de vulnerabilidade e passa a ocupar outro espaço. E a educação que a fé traz, que a casa, na mensagem do Rizvan de 2020, a Casa Universal de Justiça fala muito sobre educação, a importância da educação na família, a importância da gente educar as crianças da comunidade, a necessidade de, no nosso bairro, na nossa rua, os nossos vizinhos serem educados, terem o contato. Então, nessa mensagem do Rizvan, a educação é o tema central. Né? E quando a gente fala no sistema educacional,
nós temos que pensar nesse sistema educacional que tire as pessoas da condição de vulnerabilidade e permita que elas expandam a sua condição humana. Né? E aí eu vou pedir para... Como é o seu nome? Kleber, que está aqui pertinho. Shoghi Effendi fala de deficiência aqui, mas... Tem que passar. Você está aqui pertinho, cara. Deixa eu ler. Ah, pronto, o monge lê. Arrasou. Ótimo. A educação Bahá'í, assim como qualquer outro sistema educacional, baseia-se na premissa de que existem certas deficiências naturais em cada criança, por mais talentosa que seja, as quais seus educadores, sejam pais, professores ou guias e preceptores espirituais, devem se esforçar para remediar. A disciplina, seja física, moral ou intelectual, é indispensável e nenhum treinamento pode ser considerado completo e frutífero se desconsiderar esse elemento. Trecho da carta, de uma carta escrita Em nome de em Shoghi nome Effendi. do Shoghi Effendi. Shoghi Effendi traz a educação Bahá'í, assim como qualquer outro sistema educacional, baseia-se na premissa de que existem certas deficiências naturais em cada criança, por mais talentosa que seja, as quais seus educadores sejam pais, professores ou guias e preceptores espirituais, devem se esforçar para remediar. A disciplina, seja física, moral ou intelectual, é indispensável, e nenhum treinamento pode ser considerado completo e frutífero se desconsiderar este elemento. Então vamos pegar aqui esse trecho. Existem certas deficiências naturais em cada criança, por mais talentosa que seja. Nós, pais, educadores, guias espirituais, temos que auxiliar essas crianças a superar essa deficiência, seja física, moral, intelectual. Então, como é que a gente se coloca agora nesse lugar? De pais, educadores, preceptores, e vendo que o próprio Shoghi Effendi traz que existem deficiências naturais. Para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Então, aqui acabamos os textos sagrados. E ele fala assim, deve se esforçar para remediar. Vou trazer um exemplo prático. Eu gosto de trazer exemplos práticos, porque a gente quando eu falei com você, quando eu trouxe que eu trabalho com crianças que mexem os olhos para me responder e alfabetizar, e eu tenho outras que têm uma deficiência motora física, que são espásticos, que ficam, o músculo é rígido, Cat sabe, né? Eles ficam, eu tenho um estudante na nossa escola que ele só fica deitado, ele parece uma tábua, ele não dobra nada. E aí, antes de eu chegar para trabalhar com ele, ele movimentava muito pouco. E aí, de tanto eu falar assim, ok, mas eu vou te dar um lápis, e aqui tá a nossa prancheta, vou te dar um pincel, será que você consegue pintar para mim? E eu eu filmei isso. Ele suava. Mas com o pincelzinho aqui na mão, eu com a prancheta aqui, ele fez todo o esforço assim. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo, mas ele fez. E aí a avó veio de lá e olhou, ele está mexendo o braço. Porque quando faz o espanto, eles se retraem. E aí eu mandei para o grupo das professoras, aí foi uma alegria. E assim, eu sabia que ele... Mas eu queria testar, eu queria ver, eu queria ajudar ele a superar essa deficiência física. E hoje, ele já me chama assim, para eu ficar perto dele. Não posso conversar com mais nenhuma pessoa da casa
só olhar para ele e falar com ele, porque ele quer atenção exclusiva. Então, é pra gente pensar que, assim, a gente pode achar que é muito difícil, nossa, não dá, dá. Todos nós somos seres criativos, todos, e a gente consegue avançar. Então, quando a gente pensar em diversidade, pensar em educação, pensar em unidade, pensar em inclusão, que nosso pensamento seja um pensamento amplo, que a inclusão está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não se limita às pessoas que têm deficiências físicas. A inclusão está no todo. Então, nas pessoas retintas, a pergunta que eu fiz, nas pessoas retintas com que eu convivo, nos idosos com que eu convivo. Hoje a gente tem um número grande de idosos com demência. Então, ter paciência com eles é incluir. Ouvir a história 10 vezes é inclusão. Porque ele precisa se sentir pertencente daquele lugar. Então, que a gente possa enxergar as joias de inestimável valor em todos que passarem por nossa vista, por nossa casa, por nosso trabalho. E a joia que está aí, essa joia, não precisa, a gente vai fazer isso no final, depois que vocês fizerem os comentários de vocês. Essa joia é para vocês pensarem numa virtude, numa qualidade, em alguma coisa que vocês aprenderam com alguém, tá? Que vocês convivem. O que vocês aprenderam hoje, nesse dia, com alguém que vocês conviveram? Qual foi a joia que foi lapidada no dia de hoje? Mais tarde. Daqui a pouco vocês falam. Então, obrigada pela escuta e vamos dialogar.